Namorada do futuro, Pedro Bial flerta com Harmony, a primeira robô adulta inteligente do mundo. No clima do Dia dos Namorados, a conversa com Bial discute sobre a intimidade, vamos substituir essa palavra aqui, e tecnologia com o brasileiro Yuri Machado, Rita Wu e Luli Haddafy. A conversa com Bial mostra que os Dias dos Namorados do futuro pode ser diferente. Pedro Bial conheceu Harmony, a primeira robô adulta inteligente do mundo, e conversou com ela. No palco, o brasileiro que criou a mente do primeiro robô inteligente do mundo, o programador de Harmony, Yuri Machado, contou que os clientes podem programar e personalizar a robô para o que acham mais interessante, seja no corpo, seja na personalidade. O nosso aplicativo tem o intuito de criar um personagem para você. Você personaliza todas as características físicas dela e depois a inteligência dela com mais de 10 atributos. Você cria sua mulher perfeita no aplicativo. Preste atenção nessa frase, meus irmãos. Você cria a sua mulher perfeita no aplicativo. O jornalista iniciou o bate-papo com a Harmony com um elogio e a chamou de linda. Obrigada, eu adoro o jeito que você me trata. Você é muito especial. Agradeceu assim a robô. Para conferir o diálogo completo de Pedro Bial e Harmony, não perca a conversa com Bial, assim diz a reportagem, não sou eu, meus caros irmãos. Bom, meus irmãos, já faz um tempinho que isso aqui aconteceu. Essa dica nos foi enviada pelo nosso querido irmão Peso Pesado nas Dicas, um veterano, Vinícius Passos de Oliveira Passos. E por que eu escolhi essa matéria, dentre outras? Porque, meus caros irmãos, eu tenho percebido que essas novas tecnologias, essas mulheres, esses robôs feitos de silicone, para os adultos, se é que você me entende, eu quero que você grave o que eu vou dizer agora, mas em um futuro muito próximo, eu estou falando de poucos anos. Cada adolescente, cada homem adulto, principalmente solteiro, vai ter um troço desse dentro de casa. Vai ser uma coisa cultural nas pessoas. A mídia trabalhou muito em cima disso. E os games agora, que é a maior moda, não é? Todo mundo gosta de game, todo mundo já jogou ou joga algum game. É muito difícil que a pessoa nunca tenha entrado no mundo dos games. E se você pegar os principais games do mundo, as principais musas do mundo, você vai ver, como no jogo, por exemplo, do Street Fighter V, você vai ver que as meninas, as mulheres, estão cada vez mais formosas, estão com uma beleza cada vez mais exuberante. E isso é proposital. Com certeza, se eles quisessem, o cara que faz esse design, ele poderia deixar uma cara mais humana, mas você vê que propositalmente as bonecas parecem realmente serem bonecas de silicone. E mesmo a gente que é adulto deve lembrar do nosso passado, essas bonecas, mesmo mal desenhadas, mesmo mal feitas em games como o próprio Street Fighter 2, o Resident Evil e tantos outros, as musas, as meninas que apareciam nos games, sempre foram muito admiradas, sempre foram inclusive muito desejadas. Elas acabavam virando o padrão de beleza que aqueles adolescentes, aquelas crianças da época queriam para o seu futuro. Olha, eu quero ter uma namorada como essa. Chun-Li mesmo, coitada. O que ela era pausada quando levava uma rasteira não é brincadeira. E naquela época era gráficos mal feitos e tal. Hoje em dia, com esses gráficos cada vez mais realistas, os movimentos e tudo mais, e com essa aparência de bonecas de silicone e a mídia trabalhando para isso, que você vai poder personalizar essa frase onde eles disseram: você vai poder fazer a mulher perfeita. Isso já diz tudo sobre o plano para implementar isso. Você sabe que os donos do mundo, eles querem de fato reduzir a população e incentivar as relações, tornar elas normais entre pessoas, do mesmo tipo, vou colocar assim para não falar aquela palavra que você sabe bem que a gente não pode falar aqui. Incentivar esse tipo de relacionamento e incentivar essa tecnologia é um dos passos para conseguir essa meta. Eles querem de fato reduzir a população e isso aqui vai ser uma boa. Agora, não estão nem aí para as consequências do que pode vir com isso aí. Se tem uma coisa que qualquer cristão sabe, é que o ser humano não sabe o que é bom para ele mesmo. Se você quer destruir uma pessoa, você tem que dar com facilidade a ela tudo que ela desejar. Se você fizer isso, meu caro irmão, se você der tudo que aquela pessoa desejar, sem ela ter que lutar para nada, tudo de mão beijada, essa pessoa logo logo vai estar com aqueles tipos de problemas, aqueles distúrbios de comportamento. Isso é fato. Eu não vou falar também o nome, mas vocês sabem qual é o mal desse século, Aquela doença que usa duas palavrinhas para ser descrita, um D e um P, Você vê muito isso. Mesmo em crianças, mesmo em jovens que estão ali na flor da idade. Hoje em dia as pessoas estão muito conectadas, mas estão cada vez mais isoladas umas das outras. Quanto mais ela se enfinha nessa vida virtual, mais ela se afasta da vida física. Então esse tipo de brinquedo, esses novos robôs adultos, eles estão vendo justamente para essa nova sociedade que anseia
por companhia, mas estão se tornando realmente odiosos, insuportáveis, como a Bíblia dizia, cada vez mais amante de si mesmo, e acaba que as pessoas não conseguem se suportar, porque cada uma tem o nariz mais empinado do que a outra. E você sabe que um relacionamento, você que tem um relacionamento, você sabe que ora você precisa se impor, ora você precisa ceder, e dessa maneira vai se passando os anos e você vai firmando ali um relacionamento duradouro. Mas com essa nova mentalidade, que um não respeita o outro, e se fulano fizer uma vez, eu faço duas, eu desconto, eu dou o troco, vai se formando um novo tipo de relacionamento, até porque tudo hoje considera um machismo, isso e aquilo, vai acontecendo que as pessoas não conseguem mais viver juntas. Essa é que é a grande verdade dessa nova sociedade. Então, percebendo isso e incentivando isso através da mídia, através de programas como esse, uma matéria antiga já, uma matéria que faz um ano. Mas você vê esse mercado aí desses robôs, ele está cada vez mais amplo. Os preços, inclusive, meus irmãos, eu lembro quando eu vi a primeira vez uma matéria do Fantástico falar sobre isso, eu me lembro que custava na faixa de 50 mil reais, uma boneca dessa que não era nem robô. E quem estava usando era um mega empresário de Nova York, que inclusive justificava o porquê pagar tão caro, né? 50 mil reais na época, que era muito dinheiro, devia ser o que é equivalente hoje a 80 mil reais mais ou menos, ou mais. E ele dizia que por ele viajar muito, ele ser um grande executivo, ele tinha que sempre estar viajando e era difícil manter relacionamentos. Geralmente as mulheres que ele arrumava acabavam reclamando disso e acabava terminando com ele. Então ele disse que o remédio para a solidão era aquele e estava muito satisfeito com aquilo. Já hoje você vê que os preços desse produto tá a menos de um terço do que já foi. Ou seja, cada vez que passa os anos ele vai ficando mais barato. E hoje, se você quiser importar da China principalmente, você consegue comprar por 8, 6 mil reais, até 5 mil reais. Você está conseguindo uma boneca dessa. Então, à medida que for barateando os custos dela e à medida que for vendendo cada vez mais, ela está se popularizando e a mente das pessoas já foi trabalhada dentro desses games. No fundo, a pessoa quando está sozinha, ela pensa, poxa, se eu pudesse ter aquela musa da minha época e tal, e a pessoa com dinheiro para comprar, e como você viu aqui, a propaganda, mulher perfeita, não é? Uma mulher perfeita do jeitinho que você quer, nunca vai te contradizer, nunca vai dizer não e nunca você vai estar errado. Com certeza muitas pessoas vão comprar. Até porque, meus irmãos, vocês veem essas ideias feministas que estão sendo implementadas na sociedade, incentivadas cada vez mais, e os homens estão ficando até com medo de chegar nas mulheres, estão com medo literalmente. A maioria dos mais jovens sentem isso, eu vejo escritos relatando isso aqui. Eles colocam, olha Davi, se isso realmente chegar, eu vou aceitar sim, porque já vários relacionamentos que eu tento aqui e a pessoa me trai, a pessoa passa um tempo de boa e depois muda totalmente, parece outra pessoa, ou só quer se chegar perto de você para conseguir tirar alguma vantagem. Você vê, por exemplo, esses youtubers mais famosos aí, eles arrumam namoradas e dura pouquíssimo tempo o namoro. As namoradas usam eles como trampolim mesmo. Ficam famosas, ganham seguidores e depois dá um belo pé na bunda do cara. É claro que a gente tem muita mulher decente, é claro que a gente tem muita mulher de caráter, mas elas acabam ficando perdidas no meio dessas e infelizmente o homem acaba muitas vezes não sabendo quem é quem. Então, com essa tecnologia vindo aí, com o incentivo que está tendo dentro dos games, com essas bonecas siliconadas e com a mídia toda, fazendo propaganda, filmes, séries, TV, vocês não tenham dúvida que vai ser normal, muito normal daqui a pouco, né? O jovem completar 15 anos, 16 anos e ganhar uma boneca dessa do próprio pai. Até porque eles falam em quebrar tabus o tempo todo e você deve imaginar do que eu estou falando. Então, meus irmãos, infelizmente isso é uma coisa quase que inevitável, que está chegando para ficar mesmo. E eu estou revelando isso para vocês em primeira mão aqui, para que quando aconteça você diga, nossa cara, eu nunca pensei para isso. Não, você está ouvindo isso agora. Isso está chegando e veio realmente para ficar. Tá certo, meus irmãos? Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, devido a esse quadro. E pode parecer simples, mas eu considerei esse plano da Elite um dos mais bem elaborados e um dos mais bem trabalhados. E mesmo gente que está desperta, vocês não tenham dúvida que vai ter uma bonequinha dessa, lá guardadinha no armário. E muito em breve nem escondidas vão estar mais. É só o preço continuar baixando e logo logo a gente vai ver isso aí em muitas casas de amigos nossos. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, meu caro irmão. Fale com sinceridade, você teria uma boneca dessa
com a imagem de uma personagem, de uma musa que você sempre quis, fala com sinceridade, tá certo? Eu vou ficando por aqui, gostaria muito de saber sua opinião e a gente volta amanhã se assim o criador permitir. Um abraço e tamo junto!